Olá, a paz seja contigo, tudo bem? Eu sou o pastor Sidney Luiz, muito feliz por ter você aqui no nosso canal. Vou deixar aqui mais uma palavra de Deus para o teu coração, para abençoar a tua vida. E se abençoar você, compartilhe com alguém no Facebook, no WhatsApp, mande para um amigo, tenho certeza que Deus vai abençoá-lo também. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Se inscreva em nosso canal, clique aqui, tá vendo o vermelhinho aqui embaixo? Clique em inscrever-se e você vai fazer parte dessa família que tem levado a palavra de Deus em todos os lugares. Juntos nós somos mais fortes. Um forte abraço no amor do Mestre. A Bíblia nos conta uma história da vida de um homem que todos nós conhecemos. Talvez ao lado de José tenha sido o personagem que eu mais preguei ao longo desses 25 anos, só que Ilha Solteira, fora antes. O seu nome é Davi. Mas hoje eu não quero falar sobre a vitória de Davi sobre Golias, derrotar o gigante. Eu quero falar sobre o pecado de Davi, as consequências do pecado de Davi. É claro que você sabe que o jeito que eu gosto de ministrar a palavra é um jeito que a gente olha para a Bíblia. Às vezes eu vejo os pregadores pregando, eu fico maravilhado com o jeito que eles pregam, com o conhecimento que eles têm, e eles contam a história como ninguém, mas fica só na história. Eu gosto de contar lá e trazer para cá. Então, se vamos falar do pecado de Davi e da consequência, vamos falar dos nossos também, trazendo para os dias de hoje. Davi foi um homem chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele homem que tinha uma comunhão especial com Deus. Ele cresceu adorando, louvando a Deus. Foi um grande escritor, um grande compositor de lindos hinos que estão nos livros de Salmos. Canções que provavelmente ele escreveu, algumas delas, eu acredito que a maioria, quando ainda era um pastor de ovelhas nas planícies do Jordão, ainda calça curta e cheirando esterco. Quando as pessoas não davam nada por ele, nem a sua própria família, mas um dia ele foi chamado por Deus para algo muito especial, porque Deus é assim, Ele chama algumas pessoas que às vezes ninguém dá nada por ela. Deus fala, é esse que eu vou usar. E Deus chamou Davi. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, e entre os filhos de Davi, nós conhecemos a história, fora ungido o garoto Davi, que recebeu a primeira das 3 unções para ser rei, e se tornou um grande rei, um rei de vitórias, um rei que acumulou muitas conquistas, um rei que estava assim, no ápice do teu sucesso. Pensa no sucesso de alguém, uma pessoa que propõe a sua carreira, e ela consegue alcançar os seus objetivos. Davi estava agora rico, famoso, um homem que as pessoas ouviam em toda a região falar sobre o grande rei Davi. Davi era temido pelos seus inimigos. Davi era um homem de sucesso. Mas chegou um tempo, o sucesso foi tão grande, assim como nos dias de hoje, a gente vai adquirindo sucesso, e a gente tem que estar focado, seja um sucesso simples em qualquer área da vida. Nós precisamos ter foco, porque senão a gente vai se perdendo ao longo do caminho. Por exemplo, vou falar da minha área como pastor. A gente vai crescendo, vai aprendendo melhor, porque assim, a pregar a palavra de Deus, a gente precisa da direção, da unção do Espírito Santo, tantas coisas, mas existem algumas técnicas também. As pessoas que participaram conosco dos cursos de homilética, ouviu, sabe que a gente aplica e explica algumas técnicas, e também o caminhar da vida vai nos ensinando, e a gente vai aprendendo algumas coisas importantes. Tem gente que, se deixar o Espírito Santo de lado, não tiver nada com Deus, prega mensagens maravilhosas. O problema é que Deus precisa estar envolvido nesse processo. O problema é que a mensagem não tem que ser maravilhosa, tem que ser a mensagem que Deus quer trazer, e assim ela será maravilhosa, mas terá efeitos, às vezes bom para um, às vezes não para outros, quando a pessoa não tem realmente compromisso com Deus. Mas alguns pastores vão adquirindo algum sucesso, a igreja fica grande, viram megas igrejas, e de repente
o sucesso já é tão grande, assim como aquela banda que começou a cantar, que orava, adorava a Deus, fazia vigília para gravar o primeiro CDzinho, com muita unção, graça, de repente está na mídia, fazendo sucesso, o sucesso já sobe a cabeça, já se sente uma estrela e começa a ter problema. No caso do pregador, ele já tem tanta experiência que ele começa a levar tudo no automático, e o pior problema de um pregador é quando ele já não sente mais o peso da responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Pode dar qualquer tema que eu prego, ele vai e prega mesmo, e prega bem, mas não tem o peso da responsabilidade, então automaticamente não vai surtir efeito. Por quê? Porque a mensagem de Deus, ela é viva, ela é forte, ela é eficaz. Por exemplo, quando eu prego uma mensagem e você ouve o que eu falo. Se você der lugar, Deus vai falar com você através da minha voz. Mas você já percebeu que enquanto você me escuta, chega no final de uma mensagem, estou falando de mim daqui, chega no final de uma mensagem, você pensa assim: puxa, Deus falou comigo, e tem coisa que Deus falou com você, que ninguém aqui ouviu, porque não saiu da boca do pregador, mas enquanto você ouvia a palavra, as ramificações de pensamentos, a direção do Espírito Santo foi levando você por caminhos, e falando com você, trazendo a você a palavra, porque somente o Criador conhece os seus sonhos, os seus projetos, os seus medos, a maneira que você é, a maneira que você reage e age. Davi então estava com muito sucesso, muita vitória. Ele resolveu dar uma pausa, e ele resolveu tirar umas férias das batalhas, das guerras. Ele resolveu terceirizar o seu trabalho. E uma das piores coisas que nós como cristãos podemos fazer é tirar férias de Deus. E tem hora que a gente tira férias, já não ora mais, já não lê mais a Bíblia. Eu escutei no começo dessa pandemia um monte de gente falando: eita, tem que ir para a igreja, vamos para a igreja. Essa pandemia é Deus fazendo alguma coisa, Jesus está voltando, o mundo vai acabar. Tem gente que até falou: meu Deus, eu não casei ainda. Acaba não, mundo, eu tenho que casar. Não, eu tenho que me formar na faculdade. Meu Deus, espera aí, dá um tempo. Maranata não, Senhor. Mas de repente as pessoas se tocaram que pragas como essas já existiram, a gripe espanhola, a peste negra, esse negócio de usar máscara, de fechar comércio, já teve várias vezes. Então as pessoas perceberam que então é mais uma praga que daqui a pouco vai passar e tudo vai ficar bem. Quando passou o medo, porque algumas pessoas só se aproximam de Deus quando está com medo, passou o medo, opa, agora está mais tranquilo. Tem gente que parou de ir nas suas igrejas, tem gente que parou da sua caminhada na igreja, compromisso na igreja. Ah, pastor, nós somos a igreja. É que o diabo está falando aí, muitas pessoas estão acreditando nisso. Você é a igreja, onde você for. Isso não quer dizer que você não tem que ter comunhão ou estar em reunião. E algumas pessoas pararam porque as igrejas fecharam. Algumas pessoas pararam porque não podia ir na igreja. As pessoas pararam por causa da pandemia. Mas aí a gente vem fazer uma reflexão. Você parou por causa da pandemia? Você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, ou você usou a pandemia como uma desculpa para parar? Agora é fácil, eu posso participar do culto domingo, então eu vou o dia que der. Tem gente que só ia na igreja um domingo, só no domingo. Agora um domingo por mês, quando tiver, eu vou. Um domingo a cada 60 dias. Quando tudo isso passar, as igrejas vão ter muita dificuldade de reunir muita gente, porque muitos já estão usando como desculpa para não ir. Eu sei que tem pessoas que não podem. Nós estamos numa época difícil, nós não podemos liberar, a igreja não pode encher. Algumas pessoas têm comorbidades que a impedem. A gente sabe de tudo isso, mas eu estou falando daqueles que podem, mas já estão de férias. E Davi tirou férias de Deus. Davi tirou férias da batalha, da guerra, ficou em casa. E é claro que quando a pessoa baixa a guarda, o diabo chega com mais força e de forma sutil. Você sabe muito bem que Davi, um dia, estando em casa, era para estar nas batalhas, estar à frente. Ele simplesmente não está nada para fazer, tempo ocioso. Logo ele viu uma mulher muito bonita, e ele cobiçou essa mulher. E essa mulher,
eu gosto mais da tradução do nome dela de Betseba. E essa mulher, Betseba, ele a desejou. E ele, como rei, tinha toda a autoridade, poder. Só que Davi era um homem, não é tempo de hoje. Então ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas ele se iludiu por aquela. Era um caminho que o diabo estava preparando para ele. E nós sabemos que Davi pecou. Ele ficou e deitou com Betseba. Mas de repente ele não quis nem saber, mas de repente tem um problema para Davi. É um pecado que ele cometeu, ninguém viu, de repente ninguém sabe, mas Betseba era casada. E o marido de Betseba, por nome Urias, era um soldado de Davi, era um funcionário do reino, era um guerreiro que estava na frente de batalha. E quando Davi percebeu que a situação ia estar complicada, certamente ele tentou abafar para que ninguém ficasse sabendo, tentou colocar uns panos quentes para ninguém ficar sabendo, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente peca, o que é? É igual quando a gente cai na rua. Às vezes talvez já aconteceu com você. Você estava andando na rua, você deu um tropeção, saiu catando cavaco, você afundou a ponta do dedão, uma dor terrível, você não quer nem saber da dor, você olha para ver quem foi que viu. Você está preocupado que as pessoas viram você caindo, depois que você vai lembrar da dor, para ver se tem alguém rindo, depois é que você vai lembrar da dor. A gente logo tenta se esconder, e Davi tentou esconder o seu pecado. Mas um dos problemas do pecado, eu quero deixar bem claro. Pastor, o pecado leva o homem para o inferno. Eu vou terminar aqui explicando para você que o pecado não vai levar você para o inferno, fica tranquilo, vou explicar. Mas o pecado, qual é o principal mal do pecado? Ele separa e afasta o homem de Deus. Ele faz com que a proteção de Deus seja tirada, sabe, aquele muro de proteção, aquela cerca, aquele cuidado, assim como a parábola da vinha lá em Isaías capítulo 5. Então, ele perde e ele abre legalidade para o diabo trabalhar. E o pior problema do pecado é a gente esconder, principalmente de Deus. Porque quando você peca, Deus está vendo, o diabo também viu, não tem para onde esconder. Nós vivemos no tempo da graça, que pecou, tem que correr até Deus e pedir perdão. Senhor, tenha misericórdia, confessar o pecado, falar a Ele pelo nome. Não é assim, num atacadão não, é contar um por um. Pecado tem nome, pecado tem gosto, pecado tem cheiro. Aí você vai, conta para Deus, confessa, se arrepende. Então há perdão para pessoas assim. Mas nós costumamos tentar esconder o pecado. E esconder o pecado é como se você tivesse um câncer e você não buscasse tratamento. Ele vai dilacerando toda a tua alma e vai destruindo você. E Davi tentou esconder. Mas para esconder o pecado, o que a gente faz? Só tem um jeito de esconder por um certo tempo o pecado. Só tem um jeito. Qual jeito? Pecando mais, porque não tem outro jeito. A gente esconde, por não confessar, já é um pecado. E às vezes nós precisamos contar algumas histórias para algumas pessoas, para não compreender, ou não entender, ou não enxergar, ou não ver o nosso pecado. A gente tem que se esconder, se esquivar, para que aquele pecado não caia no domínio público, conhecimento de todo mundo. E às vezes nós mentimos. O pecado abre um abismo, e quando não se fecha, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então a situação vai ficando complicada. Davi achou que ninguém estava vendo, mas o pecado todo ele traz consequência. Interessante é que a mulher de Urias, não de Davi, ela ficou grávida e ela ia ganhar um bebê. Mas de quem que era o filho se Urias estava na guerra? Se Urias estava na batalha, certamente era de Davi. Então logo a situação começou a ficar complicada. Vai aparecer agora uma criança, como é que vai fazer? Tem que esconder o pecado. Então vamos pecar mais. Davi mandou chamar Urias para ficar com a sua esposa. Quando nascer a criança, fala que nasceu de 7 meses e assim por diante. Chamou, ele não quis ficar com a sua esposa enquanto os irmãos, amigos, os guerreiros estavam na batalha. Então o pecado de Davi de trazer Urias para poder encobrir o pecado dele, para deitar-se com a sua esposa, para depois falar que o filho era dele, continuar o pecado, não deu certo. Então Davi tinha que fazer mais alguma coisa. Como é que eu vou esconder esse pecado? Só tem
tem um jeito, vou fazer outro pecado, porque para esconder o pecado do pecado a gente peca, depois tem que pecar mais para esconder aquele pecado, e quando gera outro pecado a gente peca mais para esconder o outro pecado, e quando vai ver a gente está afogado no pecado. Então não tinha jeito. Então vamos fazer o seguinte: mandou colocar Urias na frente de batalha para que ele morresse, porque aí ele poderia ficar com a mulher de Urias. E foi feito, colocar Urias na frente da batalha. Ele morreu. Davi falou: então agora eu posso assumir a mulher, então agora está tudo bem, é mais uma mulher para o rei, então está tudo certo. E de repente ele começa a ter uma vida tranquila por um determinado tempo. A gravidez caminha muito bem, a criança nasce, talvez trouxe alegria para Davi, uma alegria de ser pai, tudo estava bem. Outro problema do pecado é que as pessoas pecam, o pecado traz consequência. Só que as pessoas acham assim: eu pequei hoje, então amanhã vai destruir tudo. Nada, acontece, abala algumas coisas, de repente fica tudo calmo, de repente fica tudo tranquilo. E o maior problema é quando tudo fica tranquilo, mas tem pecado. Quando tudo fica tranquilo, mas o pecado está ali, é uma situação delicada, porque a gente acredita que está tudo bem. De repente você começa a caminhar tão bem, que parece que pecando está até melhor. Nossa, parece que melhorou, soubesse disso eu tinha pecado antes. Mas eu costumo dizer que Deus não chega todo final de tarde e senta para pedir para você prestar conta, mas vai chegar um dia que eu e você, nós vamos prestar contas de tudo, de tudo, de tudo. E nós sabemos, né? Costumamos olhar para o pecado dos outros, esquecemos do nosso. Nós julgamos muitas pessoas quando pecam. Aí vem aquela frase, né? Eu não posso julgar os outros só porque eu peco diferente. Então, as pessoas têm que cuidar primeiramente de si, principalmente de si, julgar a si mesmo, porque quem julga a si mesmo não será julgado. O tempo foi bom para Davi, ficou tudo tranquilo, as coisas caminharam tranquilo para Davi por um determinado tempo. Mas a situação não era das melhores, e logo a sequência da nossa história vai mostrar isso. Mas abrindo um parênteses, todo pecado, diz a Bíblia em Isaías 59, ele faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Ele cria um abismo para que a sua oração não seja atendida, para que a sua oração não chegue à resposta dela. Ele separa você de Deus, e a pior coisa para o ser humano é viver separado de Deus, e principalmente para aquele que tem um conhecimento da palavra. Uma vez que haja essa separação, ele começa a ter problema, ele começa a se envolver com as coisas do mundo, e o estado dele agora é pior do que o primeiro, quando antes ele nem conhecia Deus. A epístola de Pedro, do capítulo 2, diz assim, versículo 21 em diante: era melhor não ter conhecido a Deus, do que conhecendo se desviar dos seus caminhos. A epístola de Pedro, nesse mesmo texto que eu disse, ela diz assim ainda: a esta pessoa, a este homem que foi separado de Deus, que voltou ao mundo de pecado, sobre ele veio o verdadeiro Provérbios: a porca lavada voltou ao esponjadouro de lama, e o cão voltou ao seu próprio vômito. É uma maneira simples de entender, não precisa eu te explicar, principalmente a parte do que o cão que voltou ao vômito. Se você não jantou, certamente vai ter problema para jantar. Assim como o pecado de Davi foi nojento, mas nós estamos vivendo um tempo hoje em que pecado não é mais pecado. Está percebendo isso? Você tem sentido isso? Nós, como cristãos, estamos vivendo de uma maneira bem diferente. Aqui talvez tenha algumas pessoas, não sei se tem, com um pouco mais de idade. Eu sou muito jovem, mas eu nasci na igreja, né? Então eu venho de um tempo, quando eu era adolescente, já peguei esse tempo. Talvez as pessoas da minha idade se tornaram cristão muito depois, mas havia um tempo, 30 anos atrás, 35, 40 anos, 50 anos atrás, o que era ser cristão? A pessoa ia na igreja com muita dificuldade, porque não é essa coisa legal que é hoje, não. Não tinha essas mega church, não tem nem igreja, já fala logo church para ficar bonito, é gospel church para ficar legal, americanizado, né? Não tinha essas igrejas
Não estou falando contra essas igrejas, mas não tinha essas igrejas que era show, era fumaça, máquina de fumaça, banda, bateria. Era uma igreja mais simples. As pessoas iam para a igreja com dificuldade. Por quê? Porque quem ia para a igreja se tornava Zé Povinho. Quem ia para a igreja não tinha o que fazer, era lugar de desocupado. Aí aquele irmão, aquele homem, aquela mulher vinha para a igreja. Aí ele recebia a palavra de Deus. Ele ouvia falar sobre pecado, que hoje é uma coisa assim, muito complicada a gente ouvir falar, né? É muito difícil você ouvir nas igrejas falando sobre pecado, porque não agrada muita gente, né? As pessoas não gostam muito. As pessoas querem que o pastor seja um coach, treinamento para ele vencer na vida, para ele caminhar melhor, para ele ter um bom casamento, para ele subir no emprego. Tudo isso também é importante, mas ele quer só essa parte, ele quer só isso. E as pessoas iam para a igreja, aí aquela mulher se convertia, aquele homem se convertia. A partir daquele momento a vida deles mudava de uma forma muito forte. Aquele homem que ia para o bar e bebia já não vai mais. Aquele homem que ia para o forró lá no bar da Baixada da Égua, ele não vai mais. Os amigos dele já começavam a falar assim: ah, fulano virou crente, ih, é crentinho agora, ih, virou crente, ih, é pastorzinho. Eu mesmo, quantas vezes saí de casa, 14, 15 anos, indo para a igreja, e eu tinha um vizinho xarope, e dizia sempre assim: ah, vai o pastorzinho, lá vai o pastorzinho, tirava o sarro, lá vai o pastorzinho, o pastorzinho, e fazia festa, e as pessoas tiravam sarro, mas a gente andava diferente, a nossa maneira de falar ficava diferente, a nossa roupa era diferente, a gente ajeitava até o cabelo, começava a usar uma roupa diferente, tudo era diferente, e as pessoas começavam a frequentar a igreja e abandonavam aquele mundão que ele vivia, aquelas certas amizades. Hoje o evangelho é de conveniência. Os cristãos querem um evangelho mais personalizado, eles não querem fazer parte de minoria. Você pode ver que um jovem, ele só gosta de uma banda que a maioria das pessoas gosta, da idade dele. Ele gosta de uma música que todo mundo gosta. Às vezes ele nem percebe. Tem jovem que é tão influenciado, ele não tem nem personalidade de escolher. O que os outros estão gostando? Eu gosto. Ah, eu não gosto mais? Também não gosto. Ele vai no vácuo, ele vai no balanço. Aí tem aquele jovem que não sabe nem o que é música, não sabe nem o que é louvor, adoração. Fala, essa música é de velho. Ele fala, opa, essa música é de velho. Porque até o pecado é coisa de velho. Porque hoje a igreja tem que ser diferente. Hoje a gente ouve muito falar e parece que a gente está errado. A gente não ouve muito falar. Antigamente a gente ouvia falar Deus é amor. Sabe por que a gente ouvia falar que Deus era amor? Porque Deus é amor. O amor é a essência do nosso Deus. Deus é amor, né? A Bíblia diz, quando Jesus veio, João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem Jesus, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Mas esse mesmo Deus que é amor, esse mesmo Deus que veio para tirar o pecado do mundo, é o mesmo Deus que vai dizer para alguns de nós, aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não conheço você, eu não sei quem você é. Eu era pastor, não sei, não conheço você, aparta-te de mim. Pastor, mas Deus é amor. Eu já ouvi muito isso, talvez você já ouviu. Deus é amor e não vai mandar ninguém para o inferno. É claro que não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, é a pessoa que vai porque quer. As pessoas não vão ser julgadas pela bondade de Deus, mas é pela palavra de Deus. Ela tem que cumprir a palavra, viver a palavra, se esforçar para viver a palavra. Ah, mas o evangelho é de graça. Sim, é de graça, mas o reino dos céus, na verdade, é de graça. Mas a Bíblia diz que só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Você não tem que pagar nada, mas tem que pegar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus Cristo. Tem que ter renúncia, tem que renunciar muitas coisas. Mas hoje o Deus e amor é diferente. Ou seja, Deus e amor, então tudo pode. Deus e amor, então está tudo liberado. Deus é amor, então não tem castigo. Deus é amor. O Deus e amor de hoje
é basicamente esse: é aceitar Jesus e ser do mesmo jeito, é aceitar Jesus e caminhar da mesma forma. A igreja tem que oferecer serviços, ela tem que agradar os irmãos, porque senão eles mudam de igreja. Se o pastor aqui não agradar, tem o pastor lá que agrada. Hoje em dia, se um pastor coloca o irmão, porque ainda tem igreja séria, que o pastor chega e fala: irmão, você não faz parte mais do louvor, irmão, você não pode ser diácono, vou colocar você para esperar um pouco, colocar você, que a gente chama, de banco. Nossa igreja nunca coloquei ninguém de banco, porque nem banco a gente tem, o máximo que a gente põe é de cadeira. Vou deixar você um tempo aí, para você pensar, para você analisar. Os irmãos ficam bravos, mas ficam bravos mesmo. Às vezes ele não entende, mas é normal se não entender. Quantas vezes você, principalmente os meninos, que o pai deu um couro, a gente quando era criança não pensava: eu vou crescer, eu vou matar esse velho, ele não podia ter feito isso comigo. A gente ficava irado, que raiva que dava, a gente nem entendia. Foi preciso um tempo, um amadurecimento para a gente entender, e às vezes foi preciso a gente ter um filho para saber o que é ser pai, porque saber de ouvir falar, a gente sabe de muitas coisas, mas tem coisas que você só sabe vivendo. Você tem que viver para você entender e saber o que é. Então, às vezes o pastor hoje coloca alguém em disciplina, fala: irmão, não tem como, o irmão precisa acertar essas coisas. Ele fica chateado, ele vai na outra igreja. Isso já aconteceu comigo. Pô, irmão, você não vai tocar por um tempo. Aí o irmão vai na outra igreja e ouviu do pastor: o pastor Cito é muito exigente, aqui na minha igreja pode vir que você toca. A pessoa foi, no outro dia estava em cima do altar, no outro domingo, já tocando, fazendo parte do louvor da igreja. O pastor não queria nem saber por que foi colocado de banco. O pastor é muito exigente, porque as pessoas, algumas igrejas, elas querem ter membros, elas não estão preocupadas em pregar o evangelho e ter pessoas comprometidas com o evangelho. E quer encher a igreja, e não é tão difícil encher, porque é só oferecer alguns produtos, porque a maioria dos cristãos estão atrás de alguns produtos. Hoje vivemos um tempo que, se a gente prega a palavra de Deus, por exemplo, sobre sexualidade, o que a gente é? A gente é carrasco, a gente é terrível, nós somos homofóbicos. A gente pregou, é homofóbico. O pastor hoje tem que tomar cuidado com o que ele prega, porque senão alguém filma, o pastor é processado e vai para a cadeia, porque pregou a palavra de Deus. Estamos chegando a tempos bem complicados. As pessoas hoje estão vivendo, sabe, esses pais modernos? Por exemplo, o filho rouba, o filho mata alguém, aí vai para a cadeia. O pai é aquele que vai fazer de tudo, vai pagar fiança, vai arrumar o melhor advogado, vai mandar o advogado mentir se for preciso, mas tira o meu filho da cadeia. Eu quero que ele saiba, mas ele matou, não importa, não tem punição para ele. É o tempo e o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que esse negócio de igreja cheia nunca, mas nunca me trouxe uma tranquilidade. Que maravilha está o evangelho hoje, porque muitas pessoas estão fazendo parte desse negócio, dessas oportunidades que as igrejas dão, mas sem preocupação com o evangelho. E o pastor que prega o evangelho hoje é retógrafo, é quadrado, é antiquado, é tantas coisas que ele é por pregar o evangelho. Mas se você ouve um evangelho que não traz mudança de vida, esse evangelho não é de Deus. Ele tem que trazer mudança de vida, ele tem que trazer transformação. Davi havia pecado, escondido o seu pecado. Ele achou que estava tudo bem. Mas agora eu vou ler a Bíblia para você. Em 2 Samuel capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Você que está em casa, se quiser só ouvir, não tem problema, pode acompanhar com a gente. Diz assim, 2 Samuel 12. Posso ler? Bom, vamos lá. Para a gente adiantar, quem está aqui, achou? Lê comigo. Não achou? Para um pouquinho, depois você procura para você ouvir.
Diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico, o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Entendeu aí? O homem pobre tinha uma cordeira que ele tratava igual filho, era de estimação. Dormia no braço dele, comia do prato dele, bebia do copo dele. Versículo 4. E vindo o homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, que ele tinha bastante, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive ao Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Você está entendendo até aqui? 2 homens, um rico e um pobre. O pobre só tinha cordeira, o rico tinha de tudo. Aí o rico veio e pegou a cordeira do pobre que não tinha nada, se ele podia pegar das suas. Versículo 6. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado. Quando Natã, o profeta, falou para Davi, ele falou: esse homem tem que morrer, e ele vai pagar. Antes de morrer ele vai pagar 4 vezes mais, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Versículo 7, para encerrar a leitura. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Olha aqui para mim, você entendeu a historinha? O profeta chegou, mas ele estava conversando com quem? Com o rei. O rei era o poder executivo, era o poder legislativo e era o poder judiciário, tudo numa pessoa só. Ele mandava, ele comandava, ele dava ordem, ele era o juiz que julgava. Então as causas eram levadas, as causas importantes eram levadas para o rei julgar. E o profeta chegou e começou a contar uma parábola, uma história, e disse para o rei. Quando o rei ficou sabendo que o rico tinha tomado o pouco que o pobre tinha, ele ficou indignado. O rei disse assim: esse homem tem que morrer, e ele vai pagar 4 vezes mais. Foi quando o profeta, vendo a ira do rei, disse assim: meu rei, esse homem é o Senhor foi quem tomou. E aí veio toda a história. Mas como assim? Peraí. Aí, para julgar os outros, nós somos fortes, firmes, ferozes, algozes, ferrenhos. Porém, quando é para julgar a nós mesmos, nós somos complacentes. Não tem sempre uma desculpa. Nós temos sempre: é porque eu, porque fizeram isso, porque pra gente. Para os outros, manda para o lago de fogo, de enxofre, esse Beelzebu dos infernos, manda ele. Aí Davi já pensou: pera, calma, já não é assim. Mas ele era o homem que tinha tudo, mas foi tomar a mulher de um homem que não tinha basicamente nada. O pecado dele foi exposto, porque ele escondeu, mas foi exposto. Eu não tenho tempo para entrar na história de Davi, mas você conhece muito bem do que acabou acontecendo com Davi. Muitas coisas terríveis aconteceu. Ele orou, ele jejuou, ele descabelou, ele pediu. Deus perdoou Davi, mas a consequência dos pecados dele vieram. Sobre perdão, irmãos, é importante que a gente entenda uma coisa: se você peca, não importa o seu pecado, se pedir perdão, Deus perdoa. Não importa qual seja o pecado, Deus perdoa. Porém, as consequências estão aí. Você matou alguém, irmão, preste atenção. Você acha que uma pessoa que tira a vida do outro tem perdão? Tem ou não tem? Você acha que tem perdão para essa pessoa? Quem acha que tem, levanta a mão. Tem. Só que também tem a condenação, tem a lei.
ela foi presa, ela não pode chegar dentro da cadeia, matou alguém dentro da cadeia, depois de uns 3 meses, alguém prega o evangelho, e aquela pessoa aceita Jesus, e o pregador disse assim: Deus mandou dizer, dos seus pecados jamais me lembrarei, deles me esquecerei, seus pecados foi jogado no fundo do rio. Canta a musiquinha do pecado que foi jogado no fundo do rio, tal. Ele não pode pedir para falar com o delegado, e dizer assim: seu delegado, eu cometi um erro, eu sei, mas agora aceitei Jesus, e a Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora eu estou em Cristo, o senhor pode abrir a cela para eu ir para casa? O advogado, o delegado, bom, nesse caso, se Deus te perdoou, vai com Deus, pode ir para casa. É assim que acontece? Não, ele tem que ser homem para cumprir e pagar o que ele deve para a lei. O rapaz e a moça estão namorando, não tomam os devidos cuidados, de repente a moça fica grávida. O rapaz não é evangélico, e aí de repente a moça ganha um bebê, e aí tem uma criança. Aí o rapaz vem para a igreja, aí aquela criança começa, tem 2 anos, o rapaz vem para a igreja, já não está mais com a menina. Aí ele vem para a igreja, aceita Jesus, Deus pode perdoar, perdoa, mas ele é pai, ele tem que cumprir com as obrigações dele. Não pagou a pensão, vai para a cadeia. Ai Deus, o que está acontecendo? Consequência, eu tenho que arcar com as consequências e assumir a responsabilidade. As pessoas pecam hoje, não pedem perdão, e quando pede, não quer arcar com a responsabilidade. E nós temos que arcar, seja ela qual for, seja vergonha, seja culpa. A gente tem que estender a cara para bater, falar: não, vamos lá, eu errei, tá certo, vamos consertar, vamos trabalhar, algumas coisas eu vou ter que pagar, vamos seguir em frente. E o pecado de Davi trouxe consequências terríveis. O filho dele veio a morrer independente da oração. A família dele virou de perna para o ar. Irmãos, guarda bem essa frase: um pecado nunca afeta um homem só. O seu pecado não afeta só: mas é só eu. Quem está pecando sou eu, não é minha esposa. Quem está pecando sou eu, não é meu marido. Quem está pecando sou eu, não são os meus filhos. O seu pecado afeta toda a tua casa e toda a tua família. A família de Davi foi totalmente destruída. Um irmão abusou sexualmente da própria irmã. O outro irmão, quando soube, veio para matar o irmão. Um filho de Davi se levantou contra ele para guerrear e tomar o reinado. Entre tantas coisas, virou uma bagunça por causa do pecado. Mas o pecado leva o homem ao inferno. Eu estava meditando essa semana, eu vi uma mensaginha. Eu vi um senhor falando sobre isso, até me inspirou para pregar essa mensagem hoje. E ele contou uma história que eu achei bem interessante. E a história dizia assim, preste atenção, uma história de 2 minutos e meio, porque tem gente que já está pecando, meu Deus, não acaba não. Que um tempo atrás, bastante tempo, na época do faroeste, um rapaz cometeu assassinato. E ele ia para a forca, ele ia morrer. Mas ele era um rapaz bom, de repente numa loucura matou alguém. E a sociedade se uniu para pedir o perdão daquele rapaz, para que ele não fosse enforcado, para que ele não morresse por causa daquele crime. E o governador resolveu atender o pedido da comunidade. E o governador, olha aqui para mim, o governador pegou, arrumou uma Bíblia e escreveu uma carta de perdão para aquele homem, para que ele fosse perdoado dos seus pecados, dos seus delitos e daquele crime da justiça, e que ele não morresse. E o governador colocou dentro da Bíblia e se passou por um pastor e foi até a cadeia. Chegou lá com a Bíblia na mão, olha, o pastor veio aqui te ver com a Bíblia na mão.
Quando o rapaz viu o pastor com a Bíblia na mão, ele xingou tudo. Eu não quero saber de pastor. Ele cuspia, ele xingava, ele queria agredir. O governador ficou assustado. Ele então pegou para sua própria segurança, foi embora daquele lugar. Quando o governador saiu, o carcereiro chegou para o rapaz e disse assim: você é burro, você é trouxa. Ele: por quê? Esse homem que veio te ver não era pastor, ele é o governador. Sabe o que ele veio fazer? Não veio te dar Bíblia para te evangelizar, não. Ele ia te dar uma Bíblia de presente, mas dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão, e você jogou fora. Passaram-se os dias, o homem foi para a forca, e na hora de morrer, ele tinha direito às suas últimas palavras, e ele disse assim: olha, eu vou morrer daqui a pouco. Eu sei que eu cometi um crime, eu sei que eu cometi um crime grave, mas eu vou morrer não por causa do crime, não porque eu cometi o delito. Eu vou morrer porque eu rejeitei o perdão. Então, quando eu olho para a Bíblia e olho para essa história, é interessante entender que você não vai para o inferno e nem vai morrer por causa do teu pecado. Você vai para o inferno e vai morrer porque você rejeita o perdão. Quando eu continuo no pecado, quando eu continuo no erro, quando eu não confio, não creio na obra do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, quando eu não creio no perdão e não me posiciono para buscá-lo, essa é a verdadeira blasfêmia ao Espírito Santo. É não reconhecer e não crer na obra do Espírito Santo, e por recusar o perdão, por recusar a graça, os meus delitos e pecados podem sim me levar para o inferno, mas é a recusa do perdão, é a recusa da graça, é a recusa do Evangelho. As pessoas que vão para o inferno, elas vão porque recusaram Jesus, porque não importa o seu delito e pecado, se você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, a graça de Deus se apodera de você. E aí, diz a Bíblia, aonde abundou o pecado, o que diz? Pessoal que está em casa, aonde abundou o pecado, o que você escreve aqui? Superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior, mas eu preciso aceitar, eu preciso querer, eu preciso desejar. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você nesta noite. Você pecou, você falhou, você errou, isso não vai te levar para o inferno, mas se você rejeitar a graça, o perdão, se você não se posicionar, não se arrepender, aí sim. Antes que eu me esqueça, inferno existe. Esse negócio, pastor, está um calor, isso aqui está o verdadeiro inferno. Quem fala isso não sabe o que é o inferno. Eu espero que você nem fique sabendo um dia, mas para isso, aceite a graça de Deus, aceite Jesus como teu Salvador. Você que está aqui hoje, aceita. Talvez você até aceitou a igreja, talvez até se batizou, mas aceite Jesus. A salvação veio por aceitar Jesus. Você que está em casa, eu quero fazer um apelo para você: aceite Jesus como teu único e suficiente Salvador. Por que único e suficiente? Porque Ele é o único que salva, não precisa de mais nada, é só Ele. Aceite Jesus como teu Salvador, aceite a graça, aceite o perdão, aceite a obra redentora de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.